Olá, este é o primeiro Conversa com Autores de 2025 e eu estou muito feliz, um maior prazer, porque é o primeiro gravado aqui em casa e porque eu estou recebendo hoje a minha amiga autora Patrícia Porto, que veio lá de Niterói para lançar um novo livro que acabou de chegar da gráfica, e toda mulher que ama é Medeia, que a gente vai falar dele, mais dele daqui a pouco. Patrícia, muito feliz de você estar aqui. Obrigado por topar esse papo. Bem-vinda. Estamos aqui com chuva, mas o tempo vai melhorar e hoje vai ser muito bom o lançamento à noite. Bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É um prazer, uma alegria, uma honra, né? Esse é o primeiro, né, do ano, abrir, né, abre alas, ser a primeira conversa, né? Estou muito feliz porque... Primeiro livro também do ano. Primeiro livro primeira também, publicação de 2025. Ai, que bom. E esses dias foram, assim, né, como você sabe, difíceis para mim, né? Eu estava um pouco adoentada, então estar aqui hoje, né, tem uma representação para mim muito importante, significativa. Eu queria muito lançar esse livro aqui em São Paulo, junto com vocês, né? O Cabeça de Antígona não tinha conseguido, não consegui. Nós lançamos em vários, né, lugares também. Eu lancei em João Pessoa, lancei em Minas Gerais, lancei no Rio 2 vezes, mas aqui eu não tinha conseguido. Aí ficou aquele gostinho, não queria lançar, né, o Cabeça. E aí veio, né, no que eu chamo desse arco, né, a gente pode até chamar de deuses, embora a Medeia não seja uma deusa, mas ela se comporta como tal, né? Então a gente pode chamar desse arco de deusas, né, que é Antígona e Medeia. Antígona 2017, né, que a gente publicou esse livro. E não é segredo para ninguém, eu sempre digo isso, é um dos meus livros de poesia preferidos, não só da Reformatório, mas da poesia contemporânea. Eu adoro, gosto muito desse livro, sou muito fã. Leio poemas dele quando vou a saraus, assim, Mas antes do Antígona, e no mesmo ano, teve esse livro aqui, né? O Diário de Viagem. 2017 também. Aqui na introdução do Cabeça de Antígona, você fala dele. E você fala que era um livro que não era para ser lido, que era um livro para você. Assim, que era um livro para mim, porque era um diário mesmo. Eu fiz dessa forma e assim, de uma forma contínua, sem tanto aprofundamento dos poemas, sem tanto trabalho, sem projeto de livro, né? Porque o livro, para mim, tem que ser um projeto, né? Tem que ser pensado também. Mais ou menos assim, pegou alguns poemas e... Não, eu fui escrevendo como diário mesmo, durante o ano, e ele tem as datas até o final do ano. Foi um ano de escrita, e eu fui fazendo, né, esse percurso, porque realmente era um percurso entre essas, né, figuras, alegorias, né, entre o andarilho, né, e o espantalho, né, entre estar preso e livre ao mesmo tempo, né, com uma dicotomia aí, mas eu nem pensava realmente em publicar, porque era muito para mim, né, era muito íntimo, né, sendo que a poesia é íntima. Pois é, porque, né, você fala um diário, era um diário, e aí pode dar a impressão de que aquela coisa de diário mesmo, mas diário, ele é todo inverso, ele é né? Todo inverso, ele é poesia, são poesias. São poesias que eu escrevi durante esse ano. E aí resolvi, assim, eu nem pensava em publicar, falei, não, vamos deixar esse registro, né? E aí eu já estava, quando eu estava fazendo, porque eles são do mesmo ano. Sim. Quando eu estava fazendo porque eu escrevia, né, tinha essa forma, esse exercício de escrita, de escrever, eu acho que é isso, né, escrita é exercício, a gente tem que escrever, ler muito, né, e
E eu escrevo muito, eu escrevo sempre. Nem tudo vai para o livro. Sim. A gordura, que eu chamo de gordura, né, esse trabalho que a gente de corte que a gente faz, né, de ficar cortando na carne muitas vezes, né, mas às vezes é preciso, né, para caber na ideia que a gente tem, no projeto que a gente tem de livro, e eu fazia os dois ao mesmo tempo. Tá. Né, eles são contemporâneos, eles vêm juntos. E este eu já pensava, né, como uma possibilidade de publicação, de projeto, né, ele vem bem construído para mim, e o outro tinha essa outra dinâmica dispersiva. Era disperso, e eu não conseguia, né, ter um diálogo entre esses poemas que estão no diário. E eles eram muito distantes, às vezes, um do outro. E isso fez eu pensar assim, não, eu acho que ele é só um diário mesmo, né? Sim. É só um exercício de poesia. E eu lancei esse livro aqui como esse exercício de poesia, como um exercício poético durante, né, a minha criação do Cabeça de Antiga. Ao mesmo tempo eu estava já escrevendo Cabeça de Antiga. Mas aqui você disse que quando eu estava ali no diário de viagem, foi um momento que você escreveu, registrou coisas, assim, por um período difícil, pesado. Assim. Pesado. Agora, este aqui, eu acho pesadíssimo. Assim, é uma poesia... tem essa ligação com o corpo, né, com o feminino. Sim, claro, o Medea também tem, mas esse já tem muito isso. Mas o feminino. E até te falei hoje mais cedo, né, que eu acho ele lindo justamente porque é uma poesia de fazer chorar. E eu adoro isso, assim, tem um peso muito grande. Como, na época você chamou, olha, nossa, eu fiquei aqui na sofrência. Foi. Eu adorei. A sofrência é Essa é a minha ótimo. sofrência. Não, eu estava na sofrência aqui com ele, né? O Delcio também fala, né? Fiquei com o coração, saí com o coração aos pedaços. Isso é e é bonito, né? Isso. Não, e assim, o primeiro contato, assim, com o livro, sabe, era mesmo daquele susto, aquela pancada dolorida no peito, assim, você fala, nossa, o que é isso, né? O que é essa mulher? Será que isso vai melhorar aqui em algum momento, né? Vai ter um refresco? Não tem muito. Não tem refresco. E aí tem poemas dele, por exemplo, que eu vivo revisitando e que eu sei meio que, sabe, decorei os poemas de tanto que gosto. Aí, então, 2017, o Antígona, essa história toda. Depois de lá, você lançou outros livros. Eu não tenho todos aqui, mas eu tenho esse que eu gosto muito, O Ano do Cão. E como é que chama o outro, que foi até semifinalista? Casa de Boneca para Elefantes. Casa de Bonecas para Elefantes. Esse eu não tenho, é Patuá esse, né? Tem Patuá e Pena Lúcia, eu lancei pelas duas. Lancei pelas duas. Fiz um primeiro lançamento, uma primeira edição, e tem 2 edições. Primeira edição com a Patuá e depois fiz uma segunda edição com a Pena Lux. E essa que foi para o Prêmio Oceanos e foi semifinalista do Prêmio Oceanos. Né? Então, assim, é uma construção, né? Uma construção de poeta também, né? Uma construção de mulher, uma construção da minha poesia. Então, eu acho que até por isso, por ser esse construído, né, esse ser construído que se desconstrói ao mesmo tempo, está se construindo, está se desconstruindo também, né, está se revendo. Então, eu acho até que Toda Mulher que Ama é Medea, ele tem, e já me disseram isso também, porque quando eu estava fazendo, eu senti isso, né, no próprio fazer, no Poieses, que havia uma maturidade poética ali. Não que não tenha nos outros, né? Mas esse espontâneo, né, que vem, essa carga mais de uma presença muito mais do meu eu, né? E vem nos outros também, no Medea também tem, eu me coloco em todos, afinal eu sou a poeta, né? Eu sou essa voz que fala através desses poemas, né? O poema é a minha voz também, né? Uma coisa na outra.
sendo que Toda Mulher que Ama Medea, ele é talvez esse fechamento de ciclo para se iniciar um outro, esse fechamento de arco que eu chamo, né, desse trabalho que eu venho fazendo com o memorialismo, com as minhas memórias também, não só as minhas memórias individuais, mas dentro de um contexto coletivo, da memória coletiva também, né? Então, eu acho que a Medea, ela tem um trabalho mais elaborado nesse sentido da poética, né, de uma busca mesmo, de um trabalho poético ali, mais uma síntese, né, que a gente fala assim, a beleza, né, como a beleza matemática, né, a busca, nós que viemos, né, desse lugar da matemática e depois esquecemos a matemática, né? Fizemos questão de esquecer. Então, aquela síntese matemática, aquela beleza, né, da gente chegar numa expressão, né, e a síntese do poema, né, a gente conseguir um poema que a gente considera assim, o mais próximo do que a gente acha perfeito, imperfeito, sendo imperfeito sempre, né, não se concluindo. Mas tem isso, da gente buscar e isso é muito legítimo dentro de um trabalho que vai se prolongando. Então, assim, eu acho que a gente vai realmente encontrando um próprio lugar dentro da poesia, né? Eu não estou falando isso em relação ao cânone, né? Porque nós fazemos uma poesia menor, como diz o Manuel Bandeira, né? Meu pai me quis para arquiteto, sou poeta menor, perdoai. Então, acho que a gente faz essa poesia que às vezes, né, se dialoga com a periferia, com o periférico, com a mulher periférica. Eu acho que eu faço isso, até porque eu vim desse lugar também. Mas isso também não é assim uma espécie de... tudo que a gente vai fazendo a experiência, né, acaba sendo também estudo e aí prático, né? E aí talvez aquela ideia de uma crítica genética, né? Se pegar o primeiro livro, segundo, terceiro, eu acho que assim, de tanto fazer a gente aprende um pouco também. Você já sabia desde o primeiro, mas acho que tem assim, eu não vou dizer que é um compromisso ou uma falta de liberdade que talvez você tivesse mais no primeiro, mas é um compromisso mesmo, assim, né? É uma vontade de cada vez mais engajamento. Tá ali com total controle daquilo que você está fazendo, talvez. E descontrole, né? Porque a gente, até no controle, a gente se perde, se confunde com o que está fazendo, né? Mas isso também tem uma beleza. Sim, né? Não, e tecnicamente você talvez saber o que você está fazendo, ainda que você se perca totalmente. Falei isso aqui para a gente não ser tão rígido, né? Não tentar ser tão cerebral, porque minha poesia não é cerebral, né? Ela tem muito que as pessoas falam, eu até brinco, no Casa de Boneca tem um poema que fala, e o outro também, eu acho que no Ano do Cão, da questão do visceral. Né? Então, várias vezes eu já ouvi isso como um adjetivo, uma qualidade, né? E que pessoas falam para mim, sua poesia é visceral. E aí eu brinco, né? Porque também tem humor, um tanto de humor. Tem um certo ácidozinho ali, né? Um humor bem ácido. Eu não queria dizer. Mas não deixa de ter, claro. É um humor bem ácido, é bastante acidez. E realmente eu faço isso com empenho, né? Empenho em fazer não dá, né? Esse sadismo aí que a gente tem, né? São nossos lados, né? Eu diria que quem não gosta, não está habituado a degustar um humor tão ácido, acaba não entendendo como humor. Não entende, acaba até pode se ofender. Exatamente. Pode ficar ofendido. Mas como? E as pessoas se ofendem.
E o Medea, ele tem ofendido muitas pessoas, às vezes, só pelo título. Eu já recebi mídia social, pessoas perguntando, porque a gente coloca, né, divulga o livro, divulga o lançamento, e é este o nome, não é? E é um nome provocativo. E de onde veio a ideia para esse título? Toda mulher que ama é Medea. Então, eu já estava trabalhando com o mito, né, com Medea. Já vinha pensando em fazer, como pensei também quando fiz Antígona. Eu não sei se o mito me escolheu ou eu escolhi o mito. Tem uma duplicidade aí, uma mão dupla que eu não sei onde começa, onde termina. E a Antígona tinha muito, né, a ver com aquele meu momento de mulher, né, dentro de uma estrutura patriarcal, esse lugar do corpo feminino, né, eu estava muito pensando ali naquele momento de como falar também sobre isso dentro da minha poética, trazendo a minha própria narrativa memorialística, né, e sendo desse lugar dessa mulher política, porque tudo é política. Uhum. Então, o papel da mulher, esse ser mulher nessa sociedade patriarcal, está o tempo todo nesses enfrentamentos, né? E nesses lugares, né, de devastação, de opressão, lugares opressivos desse corpo da mulher. Então, é o corpo mais oprimido de todos, é o corpo da mulher. Se a gente pensar no corpo em termos de sociedade, é o corpo da mulher negra. Uhum. Né? Então, eu pensava muito, quando eu escrevi A Cabeça de Antígona, em colocar esse contexto, né, esse universo contextual feminino, esse mapa, corpo, língua. E Medea, eu já, depois de Antígona, depois dessa mulher da polis, essa mulher política, da biopolítica, eu comecei a pensar nessa mulher oprimida dentro desse lugar da maternidade. Embora, assim, lá em Antígona eu passe pela maternidade de uma forma memorialística, aí sou eu e minhas reminiscências, meus lugares de memória maternos, minhas relações com esses lugares, né, com as mulheres da minha vida e com a minha ancestralidade. E aí, quando eu vou para Medea, eu vou pensando já nesse meu papel também materno, né? Esse desdobramento de como eu faço, como eu me desdobro, como eu me dobro como mulher, né? A Adélia Prado tem até um verso muito bonito sobre isso, como eu me dobro sobre mim mesma, e já a partir de um outro ponto de vista, de um outro olhar, porque eu também sou mãe, né? Também sou mãe dentro dessa estrutura extremamente opressiva que quer nossos corpos para a reprodução, que exige isso. E Medea é um mito que fala desse lugar da maternidade, da monstruosidade, né? De como isso pode estar muito junto, como todo o nosso processo reprodutivo, ele muitas vezes ele é cercado de terror, né? E de muito medo, de muita angústia, de como é que as mulheres vivem isso de forma muito silenciosa, muito abandonadas, sozinhas e rejeitadas. E isso me fez também pensar naquelas outras mulheres, que minha mãe, minha avó, nessas outras mulheres, e convocar todas essas mulheres que vivem dentro de mim, essa multidão, né? Então, neste livro aqui, eu sou uma multidão, né? Essas vozes que eu acho que fazem a minha história. E quando eu penso sobre isso, eu só posso pensar de uma forma amorosa. Então, ele é um livro também que fala desse amor, né?
porque esse amor que é exigido, né, de nós, né, e que não sobra para nós, entendeu? Entendi. Tem uma coisa que aqui no Antígona ele é dividido em algumas partes e toda parte tem uma corpo, cabeça é corpo, né? A língua é corpo, a morte é corpo. E ele tem muito disso que você falou mesmo, assim, ele me parece bastante, ele está bastante nesta condição de uma expressão pelo corpo feminino e por tudo isso que você acabou de dizer. Eu, assim, tecnicamente não posso dizer que sou um conhecedor de poesia, eu sou um leitor apaixonado mesmo. E a poesia mexe muito comigo quando leio. Eu leio muito diferente de prosa, edito um livro muito diferente de prosa, eu tenho, assim, uma coisa meio que de elevar mesmo a poesia num nível de santificação que eu costumo dizer, não, em poesia não se mexe, né? O editor não pode mexer numa poesia, na prosa tem mais facilidade. Mas então eu nessa minha leitura, eu diria simples e só mesmo de admiração pela poesia, a impressão que eu tive quando li o Medea pela primeira vez é que aqui tem essa expressão do corpo feminino, muito pelo corpo, né? Pelo corpo e essa poesia para fora. E aqui a impressão que eu tive é que uma poesia, apesar de gritar, mais para dentro, assim, como se aqui tivesse corpo e aqui mais alma, assim, entre aspas, sabe? Isso, eu acho que é por aí mesmo, viu? Uma leitura simples e profunda. Porque tem muitas questões aqui tem muitos poemas aqui que me pegaram, assim, e que algumas coisas, talvez numa leitura como homem, né, assim, nossa, descobrindo alguma coisa aqui num poema desse, olha, porque por mais que eu tenha, né, constantemente tentado evoluir, aprender, convivendo com 4 mulheres persas, 3 filhas. Então, assim, durante muito tempo foi muita porrada e aprendendo pela dor. Tem que aprender ali. Mas ainda assim é sempre difícil, né? Para a minha geração, né? E aí quando você se depara com isso, é uma parte também desse aprendizado. Assim, você fala, nossa, tem coisa aqui que eu consigo perceber, assim, uma conversa íntima feminina, né? E aí, não estou querendo me gabar, mas assim, talvez nem todo homem compreenda algumas dores ou algumas sensações femininas. Assim. Eu quis muito, exatamente isso, eu quis muito me aproximar desse universo da dor. E aí a dor está onde? Aí ela não está mais no corpo, ela já está na alma. Né? Então ela já... e até por isso esse arco mesmo, é isso mesmo, né? E essa grande alma, que eu considero feminina dentro desse livro, né? E quando eu pensei logo, a primeira coisa, eu quero fazer esse mito porque eu quero falar desses lugares, da monstruosidade, da selvageria, né? Desse grito, né? Desse lugar do parto, e todas essas questões que acabam sendo tabus, que são tratadas como tabus, desse amor incondicional que você tem que ter como mãe, né? Então isso é espinhoso. E você lê um poema que provoca, né, polemiza com isso, ele causa realmente pode causar um certo desconforto. E eu tinha escrito um poema, eu estava pensando no mito, eu escrevi um poema e terminei com esse verso. Então é um verso de um dos poemas, termina, né, toda mulher não é uma coisa, meu amor. Toda mulher que ama não é uma coisa, meu amor. Toda mulher que ama é Medea, né? Então, por quê? Por que esse lugar da Medea? Por que eu escolhi Medea?
Porque quando a gente fala em Medeia, o que vem à cabeça? É o mito que mais mexe com o universo assim, do masculino e do feminino. Quando eu tinha falado do título com uma amiga, lá de João Pessoa, né, a Thelma Ramalho, e quando ela viu o título, ela falou, nossa, isso me dá um pouco de medo. Medeia me dá medo. Eu falei, mas por quê? Que Medeia que te dá medo? Ela falou assim, minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe me contou a história de Medeia. E o que Medeia fez com os filhos. Nossa, eu era criança, ela tinha 10, 11 anos. Ela disse, eu fiquei apavorada. Eu acho que ela falou que achava que não tinha dormido à noite, alguma coisa assim, a bruxa. Uhum. E realmente, a Medeia é feiticeira. Né? Na história, e vamos, né, pontuar isso. O mito, Medeia, é uma narrativa fantástica. Porque as pessoas falam comigo como se Medeia fosse a vizinha deles, a tia, né? E aí eu acho que é incrível, porque um mito, uma história, né? Uma tragédia, que nem é considerada uma tragédia perfeita, no sentido lá de Aristóteles. Não é, né? Porque ela não tem uma revelação, não tem uma peripécia, como Édipo, né? Que tem aquela revelação né? E tem aquela reviravolta, né? A Medeia não tem isso, então ela não é nem considerada uma, né, pelo Aristóteles, né, no sentido, pelo conceito de Aristóteles, não é uma tragédia perfeita. Até no concurso que Eurípides participou, ele ficou em terceiro lugar, que era o último. E por que Medeia, 5 séculos antes de Cristo, que é uma peça, uma tragédia sobre uma narrativa fantástica, vamos falar de novo, uma narrativa fantástica, que está na fundação, sim, dos povos, né? Todos os povos têm mitologia. Por que ela chega hoje ainda com essa força e com esse temor? Quem é essa mulher da qual se teme? De qual mulher nós temos medo? E aí, se a gente for procurar a história das mulheres, a gente teve Idade Média, a caça às bruxas. Quem eram as bruxas? As bruxas realmente eram mulheres. Aí não era uma história, não é o quê? Uma narrativa fantástica. É uma narrativa de fatos, histórica, política, religiosa. Né? E mataram mulheres, milhares de mulheres, porque elas eram o quê? Medeias. Porque elas eram as bruxas, muitas eram consideradas bruxas, e aí você vai por questões, porque praticavam a medicina, porque eram curandeiras. A medicina nasce com a mulher, historicamente, e esse conhecimento feminino é destruído, devastado, né? Essas mulheres são mortas como bruxas, porque elas não podem curar, elas não podem tratar, né, as doenças, e outras é porque não se ajustavam ao modelo, ou porque não eram boas mães também, e uma série de motivos outros, né, que tem todos esses processos, são documentos históricos. Então, essas mulheres que foram assassinadas, e isso aí é uma narrativa histórica, elas estão nesse universo da Medeia, elas estão próximas de Medeia. Né? Como é que a Medeia chega para cada um? Para Thelma, chegou pelo medo. Uhum. Agora, pode ser interessante, pensando pelo lado da ficção, da literatura, sim, que talvez por isso chegue dessa forma, né? Porque, por exemplo, o Édipo, aí você tem ali né, a peça perfeita, né, que você sim, tem uma introdução, você tem o conflito, e aí você tem lá a resolução e todo um contexto, né? E na Medeia, até por não ter, talvez por isso, né? Tem essa maravilha, essa coisa maravilhosa de que... Essa subversão, não é? Subversão, ela não, né?
Ela não se rende. você não tem. Como uma mulher não se rende? Você está até hoje pensando, ela não está toda explicada. Né? Então, assim, essa necessidade aí, como é que ela vai chegar? Geralmente ela chega como esse lugar da mulher má. Quem é a mulher má? A bruxa é a mulher má. A bruxa também é a mulher velha, a mulher que envelhece. É representada no cinema. Então, é a bruxa bonita, nova, até que agora eles estão mudando isso, né? Tem jovens bruxas. Mas a bruxa vai te pegar... E tem essa relação muito forte com a ideia dos filhos, né? Sim, então isso assim, é pavoroso. Vai fazer mal para os filhos. Vai fazer mal, é a bruxa que faz mal para os filhos, que rouba criancinha, come criancinha. O comunista também come criancinha. Então isso é assustador. É assustador, é o fantasma do comunismo. É o fantasma. O proibidão mais possível. Então você encontra, né, esses lugares, né? E eu tô o quê? Mexendo nesse caldeirão e o quê? Tocando nessas feridas, né? E que as pessoas e algumas pessoas me perguntaram: você está falando sobre o quê? Não, eu recebi um comentário da pessoa perguntando: você está falando de alienação parental? Eu falo, Medéia, alienação parental, uma peça, uma tragédia que foi escrita, né, 5 séculos antes de Cristo. Então, assim, onde ela vai sendo associada, como ela vai sendo associada, em que lugar... Isso é um sinal de que está faltando poesia no mundo, Exatamente, Patrícia. Está faltando metáfora no mundo, está faltando, né, esse universo figurativo, está faltando simbólico, está faltando muita coisa. A gente está deixando isso de lado, né? Então, assim, as pessoas estão muito literais. E cada vez mais elas vão ficando literais, porque elas não estão entrando em contato com esse universo, né, imagético, poético, estético, né? Tem até uma recusa de entrar nesse lugar. É mais difícil até, porque agora se recusa, não se quer mesmo. Faz parte do tempo que a gente está vivendo, né? De toda do contexto, essa mediocridade, sim, né? Intelectual, inclusive. Desse lugar de ser contra o conhecimento, né? O conhecimento como algo que deve ser banido. Então, assim, e a Medéia, ela é uma figura subversiva, por isso que ela se aproxima das feministas também, pela subversão, porque ela vai cobrar do jeito dela, sim, os seus direitos dentro daquele universo fantástico, mas ela vai seguir e vai fazer o que ela precisa fazer, né? E como tem essa relação materna, e as pessoas falam da Medéia e falam até do infanticídio na tragédia, sem ter lido, e elas chegam para mim para conversar sobre a Medéia, sem ter lido a peça. E elas falam da peça sem nenhum, assim, de uma forma mais rasa possível, sem nenhum conhecimento. Eu entendo que a pessoa não tenha lido, eu entendo que a pessoa... Agora, nem tem essa obrigação. Não tem a obrigação de ler, eu entendo, e até porque eu sou professora de literatura e eu entendo bem disso. A pessoa, né, o desconhecimento faz parte do conhecimento. Agora, a pessoa chegar numa arrogância, dizendo que leu a peça, que sabe o que é, e começar a conversar comigo e falar, não, porque a questão do infanticídio, né, como se fosse uma narrativa real. Sim. E assim, como é que ela sai? Ela sai livre, impune. Eles querem prender a Medéia, né, mas, fake news. Patrícia, tirando este editor aqui tem um projeto onde a participação é totalmente feminina, né? A gente tem prefácio, pós-fácio, essa capa maravilhosa. Linda, maravilhosa, da Luciana Nabuco. Então, todo o projeto aqui... Que também é uma feiticeira, mulheres. Porque ela quis trazer do contexto dela,
esse lugar da feiticeira, da ancestralidade dela para contribuir com o livro. Então, todas contribuíram também desse lugar de voz, né? Porque essa era a minha ideia, né? De fazer um livro que também ficasse aberto para essas outras mulheres. E essas mulheres professoras, poetas, né? Como é que elas sentiram o livro? Como é que foi? É o impacto, né? Todas impactadas, porque elas se sentem parte realmente. E são, né? E isso é muito importante para mim. Não é assim, escrevi um prefácio, ou escrevi para você um prefácio, escrevi. Não, elas fazem parte disso. E foi sempre sendo colocado assim, é nosso, é coletivo também. Né? Eu gostei porque, assim, tanto prefácio como pós-fácio, ele não tem aquela apresentação chata, acadêmica. Não. Embora elas sejam acadêmicas. Sim, eu sei, então, mas não. Elas são acadêmicas, mas não tem isso, né? Elas buscaram realmente entrar no livro, elas mergulharam, né, na Medea, nas próprias. Então, e eu vim trazendo do meu universo, da minha parte, né? Do meu lugar, da minha voz, da minha escrita, do meu sangue na escrita, né, desse sangue na escrita, eu vim trazendo, né, toda a minha possibilidade poética para esse trabalho, né? Então, todo esse exercício de anos, então eu venho trazendo também isso, junto com essas polêmicas, com essas possibilidades de se abrir para que outras mulheres também possam, né, a partir daí, pensar junto comigo para frente alguma coisa, não sei, ou algo coletivo, pode ser. Legal. Deixando o livro um pouco de lado, você falou aqui um pouquinho antes, gente que já esteve na matemática ou algo assim, né? E hoje descobri que você, então, você fez um curso técnico em eletrônica, coisa que eu também fiz lá atrás. Mas era raríssimo mulheres no curso de eletrônica. Sim. Na minha turma tinha uma mulher. Na minha, 48 alunos, né, estudantes, e 2. Então, foi, acho que, a primeira situação, assim, em que e nós nos protegíamos. 2, sim, né? E nós criamos um elo tão forte que somos amigas até hoje. E por que você resolveu fazer um curso de eletrônica? Porque eu já gostava de matemática. Eu acho que é uma questão, né? Que essa ideia de que quem gosta de matemática não gosta de português, não vai gostar de literatura, mas ambos precisam de muita abstração. Tanto a matemática física precisa da abstração, né? De você ter essa mente aberta, de você tá buscando, ter uma curiosidade infinita quase. E a poesia, idem. A poesia precisa disso também, de abstração, sim, né? Precisa dessa curiosidade, de ousadia. É mais difícil escrever um bom poema ou calcular vetor, por exemplo? Acho que é mais difícil escrever um bom poema. Eu nunca acho que eu faço um bom poema, se eu continuo não achando. A matemática também tem uma ideia mais lógica, né? Talvez. Eu já consegui isso, um certo prazer, olha, consegui chegar nessa expressão aqui, que beleza, uma beleza matemática, sim, perfeita. Agora, no poema, eu sempre sinto que acho que você pode melhorar. Você nasceu em São Luís, Maranhão, né? Foi para o Rio de Janeiro muito jovem? Muito. Quantos adolescente, anos? Adolescente. No final, 13. 13 anos, aí vive no Rio até hoje. Quando é que você... Não sou de lugar nenhum agora, que eu te falei, né? Que eu tô no Rio de Janeiro, você é maranhense. Tô no Maranhão, você é carioca, agora você não é mais maranhense. É que o sotaque tá muito carioca. Não, e é carregado, porque eu sofria bullying,
Então, eu ficava em casa treinando o sotaque carioca. Ah, é? Aí eu ficava, mosca. Treinou bem, mosca, treinou mosca. Eu treinei bem demais, tão bem que eu falo mais carioquês que os próprios cariocas. E quando eu chego lá em São Luís, as pessoas pedem para eu falar, fala mosca, fala escola. E fala assim, você não é mais maranhense, agora você pede mate, pede para beber um mate. Em que momento você consegue assim pensar, lembrar, em que momento você começou a se interessar pela literatura, pela poesia? Que momento que isso apareceu para você? Olha, sua infância era de leitura? Como é que isso surgiu, se deu? Tem momentos assim que já vão dizendo, né? As coisas nos dizem mais do que a gente se diz. Então, teve um primeiro momento de diagnóstico de dislexia na escola de freiras. Tinha uma bolsa, minha avó conseguiu uma bolsa para eu estudar nessa escola. Isso lá em São Luís. E eu tinha muita dificuldade, quer dizer, eu tinha dificuldade com a escrita, eu tinha dificuldade de escrever, tinha com fonemas, né? E aí me levaram para testes, né? Na época, eram os primeiros testes que faziam, né? Aquilo estava começando, teste de QI, para ver o QI e para ver também se é baixo, né? O QI baixo, né? Eu estava lá no baixo. Aí, então, chamaram a minha avó, olha, a gente fez aqui os testes com ela e ela está com essa questão, ela tem dislexia. E ela, não sei, e a freira disse para minha avó, não sei como é que ela vai aprender, as pessoas que têm isso, elas têm muita dificuldade, às vezes não conseguem chegar no final do ensino fundamental, foi uma coisa assim, uma sentença, né? Sim. E a minha avó, muito também desse lugar Medeia, também, muito subversiva, ela falou assim, eu saí de lá, ela falou, não é nada disso, você é ótima. A freira falou, não é nada disso, é ótima. A freira não sabe de nada. Não sabe de nada. Essa freira sabe de nada. Né? E eu confiava mais na minha avó. Claro. Então, ela comprou cadernos para mim. E eu comecei a escrever assim. E poesia também. Porque eu comecei a copiar textos. Copia texto. Copia texto do livro, copia texto. E ela era muito leitora. Minha avó, meus avós eram leitores. E tínhamos livros em casa também. E eu comecei a pegar livros para copiar os livros. Eu encontrei Cecília Meirelles. E comecei a copiar. Eu falei, poxa, bonito. E a poesia veio aí. Surgiu desse lugar, né? E nesse primeiro momento surgiu a poesia. A literatura veio depois, né? A poesia surgiu com a Cecília Meirelles, depois teve um trabalho na escola que a freira fez com retrato, né? Um retrato, fiquei fascinada com aquilo. E aí, era o meu primeiro contato, né, com aquele tipo, eu falei assim, não, esse tipo de texto eu quero, né? Então, meu problema não era bem com a linguagem, era mais a linguagem que as freiras queriam que eu aprendesse, o método. Meu problema era com o método. Sim. Não à toa eu vou fazer doutorado, né, para trabalhar com método. Então, esse é o primeiro momento desse contato com a poesia. E aí, num segundo momento, com a literatura, eu já comecei a escrever poeminhas, versinhos, E aí, no segundo momento, já no Rio de Janeiro, na escola técnica, eu tive um professor de literatura. Olha só, que legal. E foi na escola técnica. Que maravilha. Né? E eu falava, eu já gostava muito de escrever. Eu fazia, aí eu já não tinha mais dislexia. Estava curada. Minha avó, como boa bruxa, me curou da dislexia, né? Como boa feiticeira, me curou. E eu fazia redações ótimas, meu professor me incentivava e me deu livros,
dele. Você precisa ler mais, você gosta muito. E eu comecei aí a me identificar com a literatura em si, né? A teoria própria, até ter um pouquinho de ideia de teoria literária, de gostar daquilo, dessa coisa, né? Dessa coisa literária, desse corpo literário. Então, comecei ali. E aí eu fui ali e falei, não, eu não quero mais continuar. Eu quero agora fazer letras, foi um salto. Imagino que no curso técnico aconteceu isso comigo, porque, assim, curiosamente, a gente tinha literatura no curso técnico. Sim. Era, assim, uma matéria tinha uma aula, uma aula por semana, ou talvez duas, não sei. Num determinado ano. Exato, assim, mas eu acho que talvez aconteceu o mesmo com você que acontecia comigo, porque a turma inteira que estava ali estudando eletrônica odiava aquela aula de literatura, ficava putíssimo, saía da aula, ia pro bar, e eu ficava esperando com ansiedade a aula de literatura no curso de eletrônica. Igual você, igual. E o professor, ele via o meu desejo, né? Ele via ali, né? Sim, e aí ele se identifica. Aí ele fica, né? Ele não, ele dava aula olhando para mim, assim, né? Porque ela quer. Ela quer, ela está interessada, eu vou dar aula para ela. E ele pegava, eles ficavam falando e ele dando aula ali para mim. E aí eu conversei com ele, o que eu posso fazer, como é que faz letras, como é isso, e foi esse primeiro contato, o Zé Augusto, meu professor, e ele conversou comigo, vá fazer letras. Você quer fazer letras? Faça letras. Tem coisa que a gente dá na gente, né? Eu tive a minha professora de literatura no curso técnico, foi a Márcia Feldman, e aí eu me lembro que o primeiro ano de eletrônica, a gente ainda não tinha a capacidade de fazer um trabalho muito, muito grande com a eletrônica, né, para a feira cultural do colégio. Então, eletrônica, o curso técnico era 4 anos, tinha no quarto ano. Eu fiz 4 anos. 4 anos. O quarto ano estava fazendo lá um braço que mexia, era começo da informática, da robótica e tal. E aí eu falei assim, vamos fazer uma peça de teatro. Olha, nós fizemos também. E todos os meninos da turma atuaram. Nós fizemos também. Nós montamos uma peça de teatro, no final, um alto. Fizemos um alto. Totalmente, assim, subversivo. Agora eu tenho uma coisa que eu estou me arrependendo. De Mariano Suassuna. Pensei agora, Patrícia. Porque escrevi essa peça e a única moça que eu te falei que só tinha uma moça no curso. Aí o que ela foi na peça? Ela foi a mulher, a dona da casa que contratava o serviço. Agora pensando nisso. Que história ótima. Cara, 91, né? Porra, por que ela ficou decepcionadíssima. Que ela queria ser a técnica. Não, você vai ser a dona da casa que vai contratar a empresa. Porra, que vacilo. Muito bom. Ai, Patrícia, então, sim, só quero te agradecer pela oportunidade desse papo, por você estar aqui, por ter mais esse livro no catálogo da Reformatório, agora 2, seus tantos outros livros por outras editoras. Eu sempre digo que uma editora não tem autores, ela tem livros, então temos 2 livros juntos, para mim é motivo de muita alegria, de muito orgulho. Para mim também, igualmente. Muita alegria feliz. E orgulho também. Obrigado. É isso. É isso, né? Acho que deu para conversar um pouquinho. Deu para conversar bastante. Falar sério, brincar. Foi muito divertido. Bom.